Donald Trump, Word presidente down dos in Estados concrete. Unidos, escalou o tom da política externa americana na América Latina ao declarar publicamente, em 2 de outubro de 2025, que seu país entra em conflito armado não internacional contra cartéis e facções criminosas transnacionais. Em um discurso proferido durante um comício na Virgínia, Trump afirmou: "Estamos em guerra contra esses cartéis assassinos. Eles não são apenas criminosos, são combatentes ilegais que envenenam nossas ruas, matam nossos filhos e ameaçam a soberania de nações inteiras. Vamos caçá-los onde quer que se escondam, do México à costa da Venezuela e além." A declaração, seguida de um memorando presidencial enviado ao Congresso, autoriza ações militares como strikes letais, detenções sem julgamento e intervenções em portos e aeródromos estrangeiros sob o pretexto de combater o narcoterrorismo. Para o Brasil, o mais grave é o recado implícito. O primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, as maiores facções criminosas do país, agora figuram na lista de alvos prioritários de Washington, ampliando uma ofensiva que já designou 6 cartéis mexicanos e o Trem de Aragua, venezuelano, como organizações terroristas estrangeiras em fevereiro deste ano. Em Brasília, a reação foi de alerta máximo. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou reuniões de emergência no Palácio do Planalto, com diplomatas e assessores de segurança, analisando o impacto potencial em tempo real. O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, havia sido ainda mais explícito dias antes, em uma entrevista amplamente divulgada. Donald Trump usará as forças armadas do nosso hemisfério contra os terroristas dos cartéis, incluindo aqueles que operam livremente no Brasil, como o PCC e aliados políticos que os protegem. A referência velada ao Partido dos Trabalhadores, legenda de Lula, foi interpretada como uma acusação direta de conivência, reacendendo tensões diplomáticas exacerbadas pela condenação recente de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Um veredito que Trump e seus aliados veem como interferência política contra um parceiro ideológico. O que torna essa declaração particularmente alarmante para o Brasil é a exposição direta do PCC e do CV a medidas americanas drásticas. O PCC, reconhecido como a maior organização criminosa da América Latina, gera bilhões de dólares anualmente por meio de tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro. Com investimentos imobiliários estimados em 5 bilhões de dólares apenas em 2025, conforme dados da Receita Federal Brasileira. Suas operações transcendem fronteiras. Células do grupo atuam em pelo menos 12 estados americanos, traficando fentanil e armas em aliança com cartéis mexicanos como o de Sinaloa, que Trump jurou desmantelar. Recentemente, o PCC foi ligado à onda de adulteração de bebidas com metanol, que matou dezenas em setembro, e ao assassinato a tiros do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, em 15 de setembro, em Praia Grande. Um ataque retaliatório por investigações passadas. O CEPANO, por sua vez, controla rotas de narcotráfico nos portos do Rio de Janeiro, expande para o Paraguai e a Europa, e mantém disputas territoriais sangrentas com o PCC, incluindo alianças táticas com o Trem de Aragua. Essas facções não são entidades isoladas, são redes sofisticadas, infiltradas no setor privado com contadores, advogados e influências políticas que as protegem de investigações internas. A preocupação do governo brasileiro vai além da retórica. Uma designação formal de PCC e CV como organizações terroristas pelos Estados Unidos, prevista como provável nos próximos 6 a 8 meses, segundo Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurasia Group, facilitaria sanções financeiras via o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, congelando bilhões em ativos globais e expondo redes de lavagem. Mais grave ainda, abriria caminho para operações militares unilaterais ou conjuntas, semelhantes às interceptações de embarcações do Trem de Aragua em águas internacionais após sua classificação em janeiro. Diplomatas brasileiros, em discussões reservadas, expressam o temor de que Washington
use o combate ao narcotráfico como pretexto para incursões em território soberano, especialmente após a recusa do Brasil, em maio de 2025, a adotar a mesma designação terrorista para essas facções. Essa hesitação, argumentam analistas em Washington, reflete uma distinção ideológica entre crime organizado e terrorismo, que na prática blindou os grupos de estigmas globais e negociações políticas internas. Em uma cúpula virtual dos BRICS, em 8 de setembro, Lula já havia sinalizado essa defensiva. O terrorismo não pode ser confundido com os desafios de segurança pública que muitos países enfrentam. São fenômenos distintos e que não devem servir de desculpa para intervenções à margem do direito internacional. Ele criticou a presença naval americana no Mar do Caribe, uma frota de navios de mísseis e submarinos nucleares ancorada na costa da Venezuela como parte da estratégia antitráfico de Trump, como fonte de tensão incompatível com a vocação pacífica da região. Para observadores como Garman, em entrevista à BBC News Brasil, essa posição ignora a sofisticação das facções. O desafio de denominar PCC e CV como terroristas é identificar quem os apoia. Dado o tamanho e a entrada no setor privado, não é fácil, mas a probabilidade aumenta em breve. Relatórios da Eurasia Group, como o Top Risks 2025, alertam que tal relutância brasileira pode ser vista como cumplicidade, especialmente em um contexto de retaliações americanas à condenação de Bolsonaro, que irritou o círculo de Trump. Os Estados Unidos, nessa equação, agem com razão estratégica e moral. A declaração de Trump não é um ato de imperialismo desmedido, mas uma resposta calculada a uma ameaça hemisférica que mata milhares de americanos por ano com opioides sintéticos e desestabiliza nações inteiras. Sob o decreto presidencial 14.157 de janeiro de 2025, Washington expandiu designações terroristas para grupos latino-americanos, resultando em deportações em massa de gangues, interrupções de fluxos de fentanil e destruições de embarcações narcotraficantes em alto mar sem aviso prévio. O vice-presidente J.D. Vance resumiu a postura. Se você está em guerra contra o povo americano, arrisca ter sua operação inteira explodida em pedaços. Essa abordagem pragmática já colhe resultados. Uma mensagem clara de que os dias de negócios como sempre acabaram, como Trump postou em suas redes no início de setembro, forçando cartéis a recuarem em rotas-chave. Em contraste, o erro do governo Lula é evidente e contraprodutivo. Ao priorizar uma soberania abstrata sobre a erradicação de impérios criminosos que devastam comunidades brasileiras, de massacres em presídios à dominação de territórios urbanos e fronteiras amazônicas vulneráveis, Brasília projeta fraqueza que incentiva a expansão dessas redes. Analistas do Brookings Institution, em relatório de julho, destacam que o crime transnacional explora vácuos de poder na América Latina, e o Brasil, com seus portos e rotas fluviais, é o elo mais frágil. A defensiva de Lula, enraizada em lealdades ideológicas e temores de exposição de conivências locais, não protege a nação, hipoteca sua segurança coletiva em nome de princípios que soam vazios diante da carnificina real. Enquanto drones americanos sobrevoam rotas suspeitas no Atlântico Sul e a frota no Caribe se posiciona para ações ampliadas, o Brasil enfrenta um dilema inevitável: alinhar-se à cruzada contra o terrorismo ou arriscar se tornar o fronte involuntário de uma guerra que Trump já iniciou. Nos próximos meses, como prevê a Eurasia, a designação de PCC e CV pode forçar essa escolha e expor de uma vez por todas quem realmente governa as sombras do país.